Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, 18 de outubro, celebramos hoje o dia de São Lucas Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, no Evangelho, nos apresenta hoje o envio dos 72 discípulos. Esse número é simbólico, é claro, e indica a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está chamado a se lançar na missão de anunciar a boa nova do reino. Essa missão não é uma tarefa somente do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, mas é uma missão, uma obra de todo batizado. A missão ela é universal. As instruções para os 2 grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas uma tarefa de comunidade. O fato de serem enviados pelo menos 2 também quer mostrar que a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades, faz parte da missão. Em seguida, Jesus, depois de ter falado em semente, em arado, fala agora de colheita. Esta é imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos, e a situação é a mesma ontem e hoje. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Por isso é necessário rezar a Ele pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da extensão da missão que Jesus chama mais este grupo de ajudantes. E mesmo assim, são poucos diante da imensidão da missão que Ele tem pela frente e da qual nos torna participantes. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e até perigosa às vezes. Aqueles que Ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não deve exigir demasiado de si mesmo, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Devem sim ter consciência de que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer a sua parte em competência e perseverança, pois em último caso a responsabilidade é de Deus e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe e vai mandar trabalhadores necessários para isso. Qual mensagem então deve ser levada? A mensagem da paz, o dom da paz.
no sentido mais completo para as pessoas e as famílias e, sobretudo, a mensagem de que o reino de Deus está próximo das pessoas. E quem é esse reino? Antes de tudo, a própria pessoa de Jesus. Quem o acolhe encontra vida, alegria. O gesto de bater e sacudir a poeira dos pés que cita o Evangelho de hoje era um gesto já simbólico dos israelitas na época, que ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terras pagãs, não queriam ter nada em comum com o modo de vida dos pagãos. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés, enquanto estava em território pagão, significa ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta para quem a oferece. O estilo dessa missão de Jesus e desses discípulos é o oposto daquele que os poderosos que o mundo hoje idolatra. Não se baseia na vontade de dominar ou na arrogância, na ambição, mas é uma proposta humilde. Os enviados não levam nada de material, mas devem contar com a providência divina e com a hospitalidade fortemente praticada pelas pessoas. Eles devem ser respeitosos, atentos aos mais fracos, devem curar os doentes e devem fazer isso de forma gratuita, sem buscar recompensa. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus. A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações da vida da pessoa. Não podemos deixar que o medo atrapalhe a nossa missão cristã de anunciar o reino de Deus que está presente entre nós. Que Deus abençoe você, que aprendamos sempre com o Evangelho deixado por São Lucas. Grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.